Olá, oitavo ano, tudo bem? Um abraço virtual a todos vocês. Quero dizer aqui a vocês que essas atividades que vocês estão recebendo em casa, vocês têm que realmente se esforçar. Agora, quem tem a oportunidade de fazer atividade online deve fazer. Não é que vocês têm que acertar todas as questões, sei das dificuldades que vocês estão enfrentando, né? Sem o professor. Não é fácil estudar matemática sem a gente ter a presença do professor presencial. Então, eu busco ajudar vocês dessa forma, gravando as videoaulas, colocando os exemplos, e busque se esforçar. É, precisamos sair desse tempo difícil que nós estamos vivendo, mas precisamos sair também com aprendizagem. Né? Que vocês foram alunos desafiadores. Isso é que eu acredito, né? E que eu espero de vocês, que vocês estão se esforçando em casa e que tudo isso que nós estamos passando é uma grande aprendizagem na nossa vida. Então, a nossa aula de hoje envolve grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, eu coloquei explicação com resoluções de exemplos. Então, as resoluções de exemplos são exemplos da atividade que vocês vão resolver. Então, vocês devem estar com caderno, lápis na mão, para vocês fazer todas as anotações. Sempre pausando o vídeo, colocando as anotações, fazendo as resoluções, para que vocês possam resolver as atividades de vocês. Grandezas. Entendemos por grandezas tudo aquilo que pode ser medido, contado. Tudo aquilo que pode ser medido ou contado. As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Alguns exemplos de grandezas são o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção. É comum ao nosso dia a dia situações que relacionamos duas ou mais grandezas. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Em um forno utilizado para a produção de ferro fundido comum, quanto maior for o tempo de uso, maior será a produção de ferro. Nesse caso, as grandezas são o tempo e a produção. Então, quais são as grandezas que envolvem nesse contexto? O tempo e a produção. Em uma corrida de quilômetros contra o relógio, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto nessa prova. Aqui as grandezas são a velocidade e o tempo, ou seja, neste contexto lido, as grandezas envolvidas são a velocidade e o tempo. Então, vamos começar a resolver o primeiro exemplo. Então, o primeiro exemplo envolve uma grandeza diretamente proporcional. E o que vocês precisam entender, oitavo ano, é o que é uma grandeza diretamente proporcional e o que é uma grandeza inversamente proporcional. Então, a grandeza inversamente proporcional é aquela grandeza que envolve velocidade e tempo. Envolveu velocidade e tempo, ela vai ser uma grandeza inversamente proporcional. As outras grandezas, os outros contextos, vocês vão resolver como grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos ver o exemplo.
Se 3 cadernos custam R$ 8,00, o preço de 6 cadernos custará R$ 16,00. Observe que se dobrarmos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Determine quanto custa 64 cadernos. Então, sempre vocês devem fazer uma tabelinha como essa, né? Eu fiz aqui uma planilha envolvendo, né, 2 colunas e 4 linhas, né? Então, vocês vão lá, faz uma tabelinha onde vocês devem colocar as grandezas envolvidas. Então, quais são as grandezas envolvidas? Quantidade e valor. Então, nós temos a quantidade de caderno e o valor que custou esses cadernos. Então, sempre colocando as grandezas sobre cada grandeza. Então, caderno sobre caderno, valor sobre valor. Então, eu tenho 3 cadernos, o valor foi R$ 8,00. Então, vejam que de 3 para 6, ele dobrou. Então, 3 dobrou o valor 6. O valor também dobrou, era 8, dobrou para 16. Então, sempre quando uma grandeza ela é diretamente proporcional, se ela dobrou numa grandeza, ela vai dobrar na outra grandeza. Se ela diminui em uma grandeza, ela vai diminuir em outra grandeza. Nesse caso aqui, ele dobrou de valor na quantidade de cadernos, dobrou de valor na quantidade, no valor a ser pago. Então, eram 3 cadernos, custou R$ 8,00. Dobrou para 6, então, porque o dobro de 3 é 6, vai dobrar no valor a ser pago. Então, o dobro de 8 é 16. Então, 64 cadernos. Então, vamos ver como é que nós podemos resolver. Aqui até dá para mim saber, porque se eu pegar 64 e dividir por 6, eu vou saber, nesse caso aqui, o valor, né, a ser multiplicado por 6. Mas nós vamos fazer utilizando essas regrinhas, multiplicando aqui os extremos com os meios, mas sempre a gente costuma falar multiplicar em cruz. Então, eu peguei 6, multipliquei por x, 6 vezes x, sempre lembrando que o x vale 1, o x vale 1. Então, multipliquei 6 vezes 1x, vejam que eu coloquei aqui do lado, 6 vezes 1x é igual, sempre a letra a gente não coloca o 1, então, igual a 64 vezes 16. Então, 6 vezes 1x dá 6x. 64 vezes 16 deu 1024. X é igual a 1024 dividido por 6. Então, x foi igual a R$ 170,67. Então, 64 cadernos custou R$ 170,67. Então, o que eu tenho que observar? Numa grandeza diretamente proporcional, eu multiplico em cruz, ó, faço a cruz nos números, nas grandezas, né, ó, de caderno para valor, multiplicando em cruz. Então, multiplica 6 vezes x e 64 vezes 16 e resolve. Um outro exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 50 litros e com 100 litros? Quais são as grandezas envolvidas neste problema? Quilômetro, né, a quantidade de quilômetros que ele percorreu e a quantidade de litros que ele gastou nesses 300 quilômetros. Então, sempre eu utilizo a tabelinha. Quilômetros, então, 300 quilômetros ele gastou 30 litros de combustível.
Aí ele colocou nas mesmas condições quantos quilômetros o carro percorrerá. Eu não sei a quantidade de quilômetros, então eu vou atribuir o quê? X. Então, X está sobre quem? Sobre quilômetro, 300 sobre X. Quantidade de litros é 50, né? Nesse que nós ainda vamos encontrar. Então, 50 litros, então, está sobre litro, litro. É uma grandeza diretamente proporcional, só vou multiplicar em cruz. O que é que vocês têm que identificar? As grandezas envolvidas, fazer a tabelinha e resolver. Então, sempre lembrando, quando ela não envolve velocidade e tempo, nós multiplicamos em cruz, né? Então, multiplicação em cruz. 300 x vezes 30 ou 30 vezes x e 300 vezes 50. Então, multiplicou aqui em cruz. Veja que eu coloquei aqui, né, a cruzinha nessa multiplicação. Então, 30 vezes x, então o x vale 1, 30 vezes x é igual a 300 vezes 50. 30 vezes 1x dá 30x igual a 15.000. X é igual, então eu cortei um zero no 15.000 e um zero no 30, né? Para diminuir, né? Ficar melhor para a gente resolver. Então, x é igual a 1.500 dividido por 3, então x é igual a 500 quilômetros. Então, com 50 litros de combustível, ele teve a capacidade de percorrer 500 quilômetros. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Então, vou prosseguir na próxima aula com grandezas inversamente proporcional.